do workshop, as cantinas estão funcionando, né? Tem ambientes aqui na igreja para você permanecer, para você aguardar, né, até o início da sessão do culto. Então, aproveite esse momento pós-workshop para fazer isso, para estar junto, para estar em comunhão, conversando e compartilhando um pouco daquilo que Deus está fazendo, está falando. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche teus olhos, faça a sua oração, coloque sua vida diante de Jesus. Qual a expectativa do seu coração nessa tarde? Aquilo que Jesus quer ministrar ao seu coração. Talvez aqui nesse lugar algumas coisas que Jesus vai ministrar ao seu coração, talvez algumas chaves vão ser viradas, sabe? Aquela direção espiritual, aquele caminho novo, aquela fala, aquilo que o Espírito Santo possa ministrar. Quem sabe numa tarde como essa, né, Deus, Ele pode tocar em áreas que talvez você tenha gerenciado anos e sem sucesso, sem avanço. O Espírito Santo nessa tarde pode mudar situações que talvez já há um bom tempo essas coisas elas vêm se perdurando, né, na célula, na sua vida pessoal. Coloque sua vida diante de Jesus agora, coloque seu coração diante dele. Pai, nós queremos te agradecer por essa tarde, nós te louvamos. Obrigado, Jesus, por esse tempo que nós estamos tendo aqui como conferência, um final de semana que marca, ó Deus, mais um ano de vida da nossa igreja. Nós queremos te agradecer por isso, te louvar, te agradecer. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui com amigos, com pessoas, ó Deus, que compartilham da mesma visão de reino. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que uma tarde como essa, nós seremos profundamente abençoados, tocados, direcionados. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, reservou algo especial aos nossos corações nesse lugar, e nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio, total liberdade no nosso meio. Age, Senhor, com favor nesse lugar, nós te pedimos, Pai, e oramos entregando tudo que será falado, tudo que será direcionado aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Pode assentar-se. Então nós estamos aqui com o pastor Bill. Mais uma vez, Bill, minha gratidão, né? Eu estou conhecendo o Bill hoje, nessa tarde, e um pouco de conversa a gente já percebeu a maneira como o Espírito tem agido, e a maneira como uma conversa também com o Daniel, não é isso? Com o Daniel, antes de conversar com o Bill, como Deus sopra em lugares diferentes, mas muitas vezes o mesmo propósito, sabe? As mesmas direções, em lugares diferentes. Depois, se você puder, entra lá na página do Instagram, a igreja, né? A Igreja do Brasil, @bem-vindo à igreja, entra lá depois no Instagram, conhece um pouco a história, conhece a igreja, você vai perceber como Deus está soprando propósitos iguais em lugares diferentes. Então é uma alegria poder receber o Bill aqui. Uma salva de palmas para o Bill. Fique à vontade, meu amigo. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. A graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês, uma igreja tão linda. Eu tenho uma história de amor com a igreja metodista. Foi onde eu me converti. Eu me converti na igreja metodista central de Juiz de Fora. Eu fui enviado para o seminário pela igreja metodista. O pastor, que na época era pastor sênior lá, pastor Osman Ferraz. Quem conhece o pastor Osman aqui? Alguém? Ah, sim, algumas pessoas conhecem. Fui para o seminário ali na igreja metodista, voltei, cheguei a servir como pastor durante 3 anos na igreja metodista em Benfica, com o pastor Fernando Baltar. Não sei se alguém aqui conhece o pastor Fernando. Hoje ele está lá no estado do Espírito Santo, está lá no Espírito Santo, um homem de Deus. Depois saí para pastorear na igreja do meu sogro, que é uma igreja batista, e alguns anos depois nasceu a nossa comunidade. A nossa comunidade nasceu há 7 anos.
7 anos atrás, eu dei início a essa missão que o Senhor colocou no nosso coração, junto com a minha esposa. Sou casado com a Nathalie, tenho 11 anos de casado, pai de 3 crianças. Sou pai do Tito, com 6 anos de idade, vai fazer 7 daqui a pouquinho. A Eva, com 2 anos, e o Dante, que está fazendo fez ontem 3 meses de idade. E ainda estamos trabalhando. Aleluia. Queremos uma família grande. Aleluia. E a minha família vem pastoreando essa comunidade, como eu disse, nasceu há 7 anos atrás. Nasceu com um grupo de pessoas na laje de uma casa, quando a gente entendeu que era o tempo de a gente dar a luz a essa igreja que já estava no nosso coração, no nosso espírito. Eu me movi com 20 pessoas, essas 20 pessoas num pequeno grupo, né? E vocês aqui têm grupo pequeno, eu sei que alguns de vocês aqui são líderes de célula. Quem aqui é líder de célula? Glória a Deus, aleluia. A metade aqui pelo menos. Então a nossa igreja nasceu de um pequeno grupo. Esse pequeno grupo foi crescendo, foi se multiplicando. Então a nossa igreja, antes de chegar no templo, ela nasceu nos pequenos grupos. Então para nós hoje não existe a possibilidade de sermos igreja sem os pequenos grupos, porque nós nascemos assim. Nós acreditamos que uma igreja saudável, ela tem 2 asas. Certamente você já ouviu isso, se você está aprendendo sobre o pequeno grupo, né? É necessário a igreja do templo, nós acreditamos nisso, o ajuntamento dos santos, juntar todos os santos ali no templo, na vida da igreja, no domingo, no sábado, seja qual dia for, cada igreja tem a sua realidade. No Brasil a maioria é domingo, mas também estarmos nos pequenos grupos. Por quê? Porque é assim que a igreja primitiva se movia, é assim que a igreja do Senhor se move desde o seu nascimento. E nós acreditamos nesse modelo porque somos provenientes desse modelo, nós nascemos da mesa. A diferença é que os nossos pequenos grupos lá não se chamam célula, e por nenhum outro motivo senão uma direção que Deus nos deu. Nós temos um outro nome, mas é exatamente o que vocês fazem, nós chamamos de mesa. E você precisa lembrar que, sendo célula ou mesa, o seu pequeno grupo tem o papel de colocar uma mesa para as pessoas, amém? De ser uma expressão da bondade de Deus para pessoas quebradas, pessoas desviadas, pessoas ignorantes. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que todos nós fomos chamados sacerdotes, fomos feitos sacerdotes para os desviados e ignorantes. Então a gente tem que começar o nosso ministério com esse coração. Eu não fui feito sacerdote para as pessoas fáceis de lidar, eu não fui chamado para o sacerdócio para as pessoas super habilidosas, ninguém me enganou. Meu sacerdócio começa sendo chamado, fui feito sacerdote pelos fracos, pelos desviados ou fracos e ignorantes. Então toda vez que você lidar com gente difícil, lembra que o sacerdote Jesus alcançou você, porque certamente você tinha essa característica, alguém difícil, duro, ignorante, desviado. Então se ele te alcançou, ele te fez um sacerdote para alcançar gente igual a você, que às vezes acontece, a gente crescer um pouquinho, o nariz já fica em pé, né? Mas a gente esquece que a gente já foi alguém nesse lugar, e comparado à plena estatura de Cristo Jesus, ainda todos nós somos, né? Então eu quero falar um pouco para você sobre alguns fundamentos que nós aplicamos na nossa liderança lá, como igreja. Hoje nós temos diversas mesas, toda vez que eu falar mesa, entenda célula, tá? Nós temos hoje diversas mesas espalhadas na cidade, e todas elas carregam esses princípios que eu vou compartilhar com vocês aqui. Obviamente nós temos mais princípios do que esse, mas eu separei 5 princípios poderosos para uma liderança eficaz. Então vamos lá, eu vou citar os 5 primeiro, para você poder anotar. Se você vai anotar, se prepare aí. Se puder abaixar um pouquinho o retorno, talvez até o volume, eu estou achando um pouco alto, por favor. Então vamos lá nos 5 princípios de uma liderança transformadora, de uma liderança poderosa. Primeiro, paixão. Segundo, serviço. Terceiro,
A gente está no terceiro, é isso, né? Deixa eu ver se eu falei certo. Paixão, serviço, secreto, serão 4 na verdade. Secreto, não, serão 5 mesmo. Secreto, família e autoridade legal. Então eu vou repetir de novo. Paixão, serviço, estou falando fora de ordem, né? Paixão, serviço, não, está na ordem. Secreto, família e autoridade legal. A ordem não interessa, não. Você pode colocar do jeito que você quiser, porque na hora pode ser até que eu nem respeite essa ordem aqui. Vamos lá, paixão. Abre a sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 29, verso 9. Eu amo esse texto. Jeremias, capítulo 29, verso 9. Mas se eu digo, não mencionarei o Senhor, nem mais falarei em seu nome. Então a tua palavra é em meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, que não me dá descanso. Diga comigo, um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Então, isso é essencial para qualquer... Jeremias 20, verso 9. Eu falei o que, gente? Falei 29? Estava só testando vocês. Gostei de vocês terem se posicionado aí. Isso aí, vamos lá. Jeremias 29. Vou esperar. 20, é porque eu falei assim, né? Exatamente, eu falei rápido, né? Jeremias 20, 2.9. Agora sim. Jeremias 20, verso 9. Vamos lá. Vou esperar vocês abrirem. Mas se eu digo, não mencionarei o Senhor, nem mais falarei em seu nome, então a tua palavra é em meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, que não me dá descanso. Todo líder precisa ter esse fogo que é paixão por aquilo que está fazendo. A Bíblia diz, olha, crê nos profetas e prosperareis. Outra coisa que a Bíblia diz, que se não houver profecia, o povo dispersa. Entenda a profecia como direção. Se não tiver alguém que dá direção, alguém que dá destino, mas alguém que encarna essa direção, que encarna esse propósito, o povo não vai seguir. Uma das coisas que eu mais vejo hoje são líderes que estão falando de coisas que nem eles mesmos acreditam, ou não encarnaram aquilo, não têm aquilo como vocação. Então, ser um líder de mesa, ou um líder de pequeno grupo, ou um líder de ministério, carece que você tenha fogo nos seus olhos, que você seja apaixonado por aquilo que você está fazendo. John Wesley, né, ele dizia que ou você coloca fogo no seu sermão, ou joga o seu sermão no fogo. O que ele está querendo dizer? Não fale da verdade como se fosse mentira. Esteja apaixonado por aquilo que você está fazendo. Então, tem muitos líderes que falam assim, olha, eu amo o grupo pequeno, mas você vai ver na prática, na vida dele, ele não desperta isso, na prática não tem paixão. Paixão é essencial para exercer influência. As pessoas não vão seguir alguém que não parece acreditar naquilo que está falando ou naquilo que está fazendo. Eu quero dar uma definição para você aqui sobre inspirar, né? Que é um bom sinônimo para ser alguém que é apaixonado. Alguém apaixonado é alguém que inspira as outras pessoas. Diga comigo, que provoca. Provoca, inspirar é provocar, mas eu vou te dar uma outra definição muito boa. Significado de inspirar, quem quiser anotar, anota aí. A palavra inspirar vem do latim inspire, que significa soprar para dentro, insuflar. Então vamos lá, você tem um fogo no seu coração, que é o fogo do Espírito Santo, mas é o fogo de uma visão também, de um propósito, de uma visão que Deus colocou no coração da igreja, no coração da liderança, que, acredito eu,
foi soprado no seu coração ao ponto de você decidir ser um líder, seja de ministério, um líder de grupo pequeno, e agora você tem esse fogo dentro de você. E qual que é o seu papel? Soprar, botar isso para fora, esse fogo que está aí no seu coração, você colocar isso para fora. Insuflar, que é soprar para dentro. Agora, definição de insuflar: colocar para dentro, seja ar, seja um sentimento ou ideia. No sentido espiritual ou motivacional, pode ser entendido como, isso aqui é muito bom, acender dentro de alguém algo que não estava ativo. Não é isso que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo? Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. O que o apóstolo Paulo está fazendo com Timóteo? O apóstolo Paulo está em chamas pelo Evangelho, está cheio do fogo do Espírito Santo, e ele diz para Timóteo: Timóteo, vamos lá, ativa isso aí que está dentro de você. Um líder apaixonado, leia-se, inspirador. Um líder apaixonado, um líder inspirador, ele é capaz de ativar as pessoas à sua volta, de despertar as pessoas à sua volta. Alguém que é apaixonado, alguém que é inspirador, ele é alguém que desperta a identidade das pessoas à sua volta. O apóstolo Paulo tem um texto que eu amo muito, que ele diz assim, a ninguém conheçais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele está dizendo? Quando você for olhar para alguém, não veja só o que o natural está vendo, veja o que Deus vê. Chega um nascido de novo lá na sua mesa, na sua célula. Ele se converteu aqui no culto de domingo. Nós cremos que uma vez que ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, creu, confessou Jesus no seu coração, o Espírito Santo agora habita dentro dele. Mas você concorda comigo que ele precisa agora de renovação de mente. Ele nasceu de novo, mas a cultura, o modo dele de pensar ainda precisa ser impactado pela palavra. Ou seja, ele vai chegar lá como alguém no espírito regenerado, mas na prática, muitas vezes ele não vai parecer regenerado. Ele não vai parecer regenerado. E eu sei que você talvez está lidando com pessoas assim. E o que um líder apaixonado, inspirador, faz? Ele sopra como quem ativa, ele desperta esse nascido de novo que está ali dentro. Ele é capaz de olhar, como eu disse, ninguém conhece segundo a carne, mas somente segundo o Espírito. Ele é capaz de olhar e ver o homem espiritual que está ali dentro e trabalhar na perspectiva daquilo que ele está vendo, não do que os homens naturais estão vendo. Eu sou fruto disso. Eu me converti, na época, na igreja metodista, não chamava célula, ou mesa, ou outra coisa. Na minha época era grupo familiar, mas era bem parecido. E eu fui direcionado a um grupo familiar. E lá teve um senhor, Roberto Braga, devia ter uns 55, 60 anos na época, que afirmava a minha identidade em Deus, soprava em mim o tempo todo, via em mim aquilo que nem eu conseguia ver. Eu olhava para os olhos dele e falei, esse cara acredita em mim mesmo. Eu olhava para ele, esse cara acredita em pessoas mesmo, ele não está só aqui na célula falando de amar pessoas. A vida dele manifesta isso, ele é alguém que encarnou a mensagem. E aquilo me forjou, porque eu olhava para ele e me sentia inspirado. E eu cresci num contexto onde eu tinha muitos para dizer para mim quem eu não era. Mas um dia eu encontrei alguém que, como Paulo fez com Timóteo, olhava para mim e dizia, desperta o dom de Deus que há em ti. E às vezes eu perguntava, que dom, rapaz? Que dom, que habilidade? Mas eu olhava nos olhos dele, ele amava pessoas, que é um líder de célula, é alguém apaixonado pelo negócio de Deus. Qual que é o negócio de Deus? Gente. É alguém apaixonado com gente. Eu ficava constrangido dele falando de mim. Aí ele foi falando, então ele foi insuflando, ele foi inspirando, ele foi soprando o fogo que estava nele, e eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar que eu era aquilo que a Bíblia dizia que eu era, e que ele afirmava isso o tempo todo sobre mim. Agora,
Se você não tiver isso em você, você não vai passar isso. Vamos continuar aqui. Uma frase de John Maxwell. Liderança anota aí, liderança é influência, e nada mais e nada menos. Deixa eu trazer uma definição minha de liderança inspiradora. Um líder inspirador é alguém tão cheio de vida, anota aí, um líder inspirador é alguém tão cheio de vida, que encarnou a visão a tal ponto que seus poros emanam a mensagem, seus olhos a comunicam, ele transpira paixão em tudo que faz. Vou repetir. Um líder inspirador é alguém tão cheio de vida que encarnou a visão a tal ponto que seus poros emanam a mensagem, seus olhos a comunicam, ele transpira paixão em tudo que faz. Quando você terminar, eu quero falar outro para você aqui. Posso ir? Depois eu mando os slides para vocês também. Eu peço para o pastor mandar no grupo. Paixão é essencial para uma liderança inspiradora. Olha isso aqui. As pessoas seguem aqueles que são capazes de fazê-las se sentirem vivas, que podem fazê-las sonhar e acreditar que elas são capazes. Um líder gera esperança em quem o vê. Sem paixão, energia no que faz, isso não será possível. Tem uma frase de Napoleão Bonaparte que diz: um líder é um negociador de esperança. Um líder é alguém que está entregando esperança o tempo todo. Leia-se essa reafirmação de identidade. A capacidade que as pessoas têm, nem elas sabem que têm. Você precisa ser esse tipo de pessoa. Uma coisa que eu procuro num líder, antes de procurar ferramentas e habilidades, é o quanto ele acredita naquilo que ele está se propondo a fazer. Porque, olha só, eu já vi muita gente cheia de habilidade, cheia de ferramentas, mas que não multiplica líder, não forma ninguém. Por quê? Porque ele não é capaz de inspirar as outras pessoas. É alguém cheio de habilidades, cheio de ferramentas, mas não tem paixão, não tem vontade, não tem energia. Portanto, ele não desperta isso em ninguém. Daqui a 5 anos o ministério tem a mesma quantidade de pessoas. Daqui a 10 anos o pequeno grupo tem a mesma quantidade de pessoas. Porque muitas vezes é egoísta, cheio de habilidades, cheio de talentos, vai se tornando cada vez mais arrogante. Então é necessário para um líder ele ter a capacidade de despertar o que ele faz às outras pessoas. O Bernardinho do vôlei, ele uma vez falou que quando ele ia fazer uma peneira para poder escolher jogadores para compor os times a qual ele estava regendo, tinha uma coisa que era indispensável para ele na hora que ele olhava para alguém: vontade. Vontade. Porque se você tiver vontade, você vai ficar bom. Se você tiver vontade de ser um bom líder, se você tiver vontade, leia-se paixão, vocação. Se você tiver vontade, ninguém te segura, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai ter humildade para aprender. Eu já peguei muito músico dentro da igreja que tinha o suficiente para entrar no ministério de louvor, e olha lá, sim, tecnicamente falando, mas apaixonado pela adoração, apaixonado pela música. E eu tinha gente lá que cantava, que tem gente que nasce com uma inclinação absurda, nasceu cantando super bem, e hoje nem está com a gente mais. Por quê? Falta vontade, falta paixão por aquilo que está fazendo. Então Deus colocou você nesse lugar hoje, que é ser um líder, seja líder de pequeno grupo, de célula, ou um líder de ministério.
Certamente porque Deus acredita em você. Certamente porque Deus e alguém acreditou em você. Se essa pessoa fosse responsável, Deus não seria. Então Deus te colocou aí porque Ele viu em você a vocação para tal. Se tem uma coisa que Deus procura em alguém, e Deus sempre procura a mesma coisa: vontade. Porque quando Deus chama alguém, Deus não chama alguém olhando para a pessoa e vendo assim: nossa, ele tem as ferramentas que eu preciso. Deus não escolhe alguém: nossa, fala bem. Deus não escolhe alguém: nossa, nasceu numa família próspera. Deus não escolhe alguém: nossa, como que é habilidoso nisso e naquilo. Deus escolhe alguém capaz de concordar com Ele, meu irmão, que é só isso que Ele precisa. Se você tiver vontade e for capaz de concordar com Deus, meu amigo, você fica bom, excelente em qualquer coisa que Deus te chamou para fazer. Quando Deus te chama para ser um líder de célula ou para ser um líder de ministério, Deus não está olhando para você e falando assim: nossa, eu preciso tanto das habilidades dele. Deus não precisa das suas habilidades, Deus precisa da sua capacidade de concordar com Ele, de você dizer amém. Senhor, se o Senhor acredita em mim, se o Senhor me chamou, então eu tenho tudo que eu preciso. Aí paixão nasce, aí o coração queima e você consegue desenvolver tudo que você precisa desenvolver. Agora, se as suas habilidades, se as suas ferramentas é o seu local de apoio, então você tem muito pouco. Porque o que você tem talvez sirva para o que te chamaram para fazer agora, mas não serve para aquilo que Deus tem para você daqui a 10 anos. E é paixão e capacidade de concordar com Deus que vai colocar você no centro da vontade de Deus e pronto para fazer tudo aquilo que Deus tem para você fazer. Um outro ponto, vamos lá. Próximo, serviço. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 24 ao 27, há uma discussão entre os discípulos a respeito de quem poderia ser o maior no reino. E Jesus, ele responde. Tem gente que acha que Jesus respondeu que não tem maior. Mas Jesus não respondeu que não tem maior. Jesus respondeu como. Jesus não disse: não existe maior e menor no reino. Não. Jesus disse como ser o maior. Jesus disse que aquele que é o maior é o que serve. Esse é um princípio básico de liderança eficaz. Entender que autoridade vem de serviço. Não vem de autoritarismo, não vem de dizer: eu tenho um título, por isso você deve submeter a mim. A autoridade vem da sua capacidade de servir. Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso na perspectiva de uma igreja que toca uma cidade. A igreja que é relevante na cidade, e leia-se aí também no pequeno grupo, ou no ministério que você exerce liderança, a pessoa relevante, o grupo relevante, não é o grupo que tem mais dinheiro, não é o grupo que tem mais pessoas. Eu conheço cidades que têm igrejas com 4.000 membros, que essa igreja de 4.000 membros não é a igreja mais influente da cidade. Por quê? Porque ela tem 4.000 membros, mas não tem prática de serviço à cidade. A igreja que tem autoridade na cidade é a igreja que serve a cidade. A pessoa que tem autoridade é a pessoa que serve. À medida que você lava os pés das pessoas que você serve, você recebe autoridade no coração dessas pessoas. O que acontece é que muita gente acha que porque recebeu um título, eu sou líder de pequeno grupo, então agora eu sou líder e por isso me sigam. Não, o título faz no máximo as pessoas olharem para você e dar uma atenção no primeiro momento. É o ponto de partida. As pessoas vão olhar para você. Agora, se você, ao as pessoas olharem para você, você não for alguém que serve, você pode ter certeza que no mesmo nível que as pessoas geraram a expectativa: nossa, que legal, temos um líder, isso vai virar frustração. Ao descobrir que você é uma farsa. Um líder que não serve, ele é uma farsa. Quer ganhar mais autoridade no coração das pessoas? Sirva essas pessoas. Sirva. Como que você vai criar
Vocês têm Timóteos, vice-líderes na mesa, na célula? Tem o, como vocês chamam? Co-líder, né? Como formar um co-líder? Não é dizendo para ele simplesmente o que ele tem que fazer, é fazendo. É fazendo. Se esse co-líder não enxerga você sendo alguém que está servindo, que se preocupando com as pessoas do pequeno grupo, ligando, dando atenção, disposição para orar pelas pessoas, disposição para perguntar qual é a necessidade das pessoas. Está aqui uma característica essencial para o serviço: entender a dor da pessoa, entender a necessidade do outro. Tem uma das coisas que nós cometemos ao liderar, que é um erro, é a gente querer entregar o que o outro não está nos pedindo. Pessoas são diferentes umas das outras. Então você precisa saber qual é a necessidade das pessoas. Sentar, qual é a necessidade das pessoas da sua mesa, do seu pequeno grupo. Quais são as dores? É a família que está quebrada? Essa é a área que você vai servir. É a vida profissional? É essa a área que você vai servir. Servir como? A começar orando. Está tudo bem? A gente conversou tal dia sobre isso. Daqui a 2, 3 dias você pega o telefone e liga. Como é que está? Melhorou? Não melhorou? Vamos começar a orar juntos sobre isso? Serviço, fruto. Talvez você está achando que você está servindo o seu pequeno grupo, porque você prega, porque você chega lá e traz algumas direções para eles, mas você nunca sentou para saber qual é a necessidade das pessoas. A ideia de um pequeno grupo é justamente isso, porque eu entendo que a igreja de domingo não consegue saber as necessidades de todo mundo, as dores, as áreas de fragilidade. Então a ideia do pequeno grupo, eu não sei qual é o máximo que vocês têm aqui, que pode chegar a um pequeno grupo de vocês, qual que é mais ou menos? Tem um número? É 20, 30, em torno de 20 pessoas? Então assim, você tem 20 pessoas ali, é você, o seu co-líder, você, o seu co-líder e outras pessoas que você vê que vai ficando mais madura para cuidar dessas pessoas. Vocês precisam saber quais são as necessidades dessas pessoas, se importar. Você não vai ter autoridade, pastor, ninguém no meu grupo lá ou no meu ministério se submete a mim. O pessoal é muito rebelde. Será que o pessoal é rebelde ou você é autoritário? Talvez você está sendo autoritário sem perceber. Quando você não tem um caráter de serviço e quer pedir, quer orientar, faz isso, faz aquilo, vamos lá. Delegar função. Toda liderança vai compartilhar a liderança. Vai delegar função, mas isso só vai ter alguma eficácia se você entender esse princípio básico, que é servir as pessoas à sua volta. Então um pequeno grupo começou, o que você precisa ser ali? O cara que mais serve. O cara que mais serve. Porque esse cara que mais serve vai transmitir esse DNA. Ele vai ter autoridade e vai poder aí sim transmitir esse DNA. Agora você não vai poder transmitir a apostila, não vai funcionar. Não vai funcionar, você não tem autoridade. A apostila não te dá autoridade, a imposição de mãos do pastor não te dá autoridade, o título não te dá autoridade, tudo isso te dá uma legalidade inicial. Mas a autoridade vai vir dos corações das pessoas se convertendo ao seu. E o coração das pessoas só vão se converter se você for alguém que ama servir. Como eu disse, tem igrejas que são gigantescas, mas não é a igreja mais influente da cidade. É a igreja numericamente grande. E às vezes tem uma igreja na cidade com 300 membros que causa um impacto na cidade. Que a cidade celebra aquela igreja. A cidade ama, reconhece a graça de Deus na vida daquela igreja. Porque é uma igreja que está sempre se perguntando o que essa cidade precisa. Aonde nós podemos servir aqui? Tem cidade que a dor da cidade é uma. Eu gosto quando Paulo chega na cidade de Atenas, diz que quando ele chega na cidade, ele começa a olhar ao redor, e ele começa a perceber as dores da cidade de Atenas. Ou seja, ele não chega lá querendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. Quais são as dores da cidade? Ele começa a ver a idolatria, qual tipo de idolatria que é, e ele vai trazer uma resposta em cima da necessidade. As necessidades de Juiz de Fora, algumas são as mesmas em qualquer lugar, mas outras não. As necessidades de Juiz de Fora não são as mesmas que Petrópolis, e muito mais de um pequeno grupo. Tem pequeno grupo que tem uma característica, tem outro pequeno grupo que tem outra. E isso vai mudando. E você precisa entender qual é a personalidade do seu pequeno grupo. Isso vai vir dessa humildade, de servir, pé descalço, tira o sapato,
não estou falando literalmente, né? Bota o pé no chão, anda no meio das pessoas, vai tomar café na casa das pessoas, vai sentar com elas, liga para elas, pergunta como que está, descobre quais são as dores dessas pessoas e sirva elas de acordo com a necessidade. No casamento é assim que funciona. No casamento, tem um livro que diz que é 5 linguagens do amor, né? Porque o amor ele tem mais de uma linguagem. E no casamento, não adianta você querer dar para sua esposa o que ela não está pedindo. A sua esposa está precisando ou quer tempo de qualidade. E você está sempre dando presente. Você se sente amando, mas ela não se sente amada. Por quê? Porque o amor que você está dando não parte de serviço. E serviço não é dar o que você quer. É dar o que o outro precisa, o que o outro entende como amor. Então pergunta qual é a necessidade. E aí você vai exercer a autoridade. Quem é o maior do reino de Deus? Diga comigo, aquele que serve. Aleluia. Agora vamos aqui, autoridade legal. Mateus capítulo 3, verso 15. Mateus capítulo 3, verso 15. Eu quero conseguir ter tempo para vocês perguntarem e a gente conversar um pouco. Mateus capítulo 3, verso 15. Quem encontrou, diga eu achei. Amém. Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. O que está acontecendo aqui? Todos vocês sabem que João batizou Jesus. E quando João percebe que Jesus está vindo para ser batizado, João no primeiro momento resiste. Por que João resiste? Eu não sou digno nem de calçar as sandálias. Ele é maior do que eu. Como que eu vou batizá-lo? Aí Jesus diz: precisa ser assim, foi profetizado, a lei, o que foi profetizado tem que se cumprir. Mas tem um outro princípio aqui, que a autoridade, ela é exercida através de legalidade, e a legalidade vem daqueles que foram discípulos de outras pessoas. Esses dias me perguntaram qual era o caminho para se tornar um líder. Qual dica que eu poderia dar para alguém que quer se tornar um líder? Eu falei: sirva outro líder. Sirva outro líder. O caminho para se tornar um líder é o conhecimento. Mas a melhor maneira de você receber conhecimento é servindo outra pessoa. É óbvio que eu não estou excluindo aqui a necessidade da leitura bíblica, né, gente? Isso é óbvio. Mas eu estou dizendo que você precisa servir alguém que encarnou a mensagem. Alguém que foi à frente de você e inclusive sabe como praticar o que está escrito. Então, Josué deitava água nas mãos de Moisés. Eliseu serviu a Elias. E nós estamos vendo aqui, por que eu não coloquei o exemplo de Josué e não coloquei o exemplo de Elias e Eliseu? Porque eu amo o fato de que o texto deixa claro para nós que Jesus era muito maior do que João Batista. E mesmo assim, Jesus decide se submeter ao ministério de João Batista. Por que eu gosto desse exemplo? Porque muitas vezes Deus vai nos colocar para nos submeter a pessoas que, ao olharmos, nós nos parecemos mais capazes do que elas. Talvez você é jovem, então você talvez se comunica melhor, tem mais jogo de cintura do que o líder que está sobre a sua vida. E aí você lida com a tentação de pensar: eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor do que ele, eu sou mais carismático, eu tenho mais desenvoltura com as palavras, eu tenho um conhecimento vasto sobre isso, sobre aquilo, mas nada disso te dá a autoridade. A autoridade vem de você servir outra pessoa e a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida. Se está difícil para você, por vezes, submeter alguém que você julga ser mais capaz, então quão difícil teria sido para Jesus? Mas não foi. Então isso denuncia uma arrogância, uma prepotência do nosso coração. E aí quando eu lido com algum jovem
que está com dificuldade de submeter alguém, porque ele julga ser mais capaz, aí eu sempre digo, é por isso que isso está acontecendo, porque está na cara o quanto você precisa disso. A dificuldade que você está tendo para submeter já prova o quanto esse lugar que Deus te colocou é eficaz para você, para subjugar a sua arrogância e seu orgulho. Então, líderes que não são liderados, que não servem a ninguém, que não se submetem a alguém, estão ocupando uma posição ilegalmente. A legalidade vem a partir desse fluir de Deus, né? O óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote e vem descendo. Você entra no fluir de Deus porque nada que Deus vai fazer começou em você, irmão. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você está entrando em algo que começou antes de você. Então, para você entrar e usufruir disso, da graça, da autoridade, você precisa se submeter a quem veio antes. Então, no caso aqui, o colíder, no caso aqui, os líderes de pequeno grupo, de célula, certamente vocês têm uma liderança geral, ou a figura do pastor. Com que autoridade você quer chamar a atenção dos outros e discipular os outros? Sem submeter alguém. Como que você vai ter autoridade? Às vezes o cara tem cara de pau. Cara de pau tem muita gente que tem, para falar de uma coisa que não vive. Mas pode ter certeza, no mundo espiritual não tem autoridade. E talvez seja por isso que as pessoas não se submetem. Porque a fala é bonita, a retórica é boa, os textos que você coloca na sua ministração sobre submissão à autoridade são maravilhosos, mas no mundo espiritual aquilo não tem autoridade. E você pode não perceber, mas isso não está alcançando o coração das pessoas. Porque você está ilegal, porque você não se submete a alguém. Então, se você tem uma liderança, você quer que as pessoas tenham um coração convertido ao seu, converta o seu coração aos seus líderes. Ah, pastor, o pessoal lá não confessa pecado, né? Eu só fico sabendo quando a coisa já estourou, eu já cansei de falar, confessa a tentação para não ter que confessar pecado, aconteceu alguma coisa, senta comigo, abre o coração. Aí você fala bonito, usa versículo, prega, planta bananeira, ora em línguas e nada funciona. Talvez seja porque você esconde pecados que você nunca confessou para a sua liderança. Talvez você passe problemas na sua casa e você não pega o telefone e liga para o seu líder e fala, olha, eu estou passando por isso. Você quer que as pessoas façam uma coisa com você que você não está plantando na sua liderança. Ah, pastor, eu acho o pessoal da minha liderança muito indisposto, falta proatividade. Você tem proatividade com quem está acima de você? Talvez aí vai minando aquela paixão nos olhos lá em cima, aquela verdade. Porque as pessoas acham muito bacana o que você fala, mas não inflama elas. Não inflama porque não tem verdade, porque você não faz isso pelas pessoas que estão sobre você. Princípio básico, gente. Você querer que as pessoas se submetam à sua liderança e você não se submete à liderança da sua igreja nem sendo dizimista. Que legalidade que você tem? Você sabia que o dízimo é uma das expressões mais altas de submissão ao senhorio do Senhor, de Jesus? Dízimo não é só sobre dar 10%, não é sobre dinheiro. Dízimo é submissão. Por quê? Você tem sempre uma boa ideia do que fazer com o seu dinheiro. Não sei vocês, eu tenho. A oferta não cumpre esse objetivo. Porque a oferta você tem controle. A oferta, ela sim é algo que trabalha a sua generosidade. A oferta tem esse papel na sua vida, te abençoa também. Mas tem uma coisa que a oferta não faz na sua vida. Ela não estabelece, ela não trabalha a sua fé no senhorio. Porque a oferta você coloca aonde você quiser. Agora o dízimo, você está cheio de ideias. E às vezes a ideia é até boa. Nossa, eu acho que se colocar ali naquela parte da igreja ali, se eu comprar o som, se eu comprar um negócio que vai beneficiar a minha célula, o meu grupo de jovens, não, vai ser bom. A minha ideia é boa. Mas você, em submissão, você enfia a sua ideia no bolso, coloca os seus pensamentos cativos à mente de Cristo e se submete. E aí você vai crescendo nessa fé da submissão ao senhorio. Então o dízimo trabalha a sua submissão ao senhorio de Jesus.
Então, como que você quer que as pessoas se submetam a você, se você não consegue nem mesmo abrir mão de decidir o que você faz com 10% do seu dinheiro? Ah, pastor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem tudo a ver. Isso chama hipocrisia. Para ou continuo? Como que você vai ter autoridade? Aí por isso que prego, pastor. Eu falo muito bem, pastor. Meu sermão é maravilhoso. Mas não flui, não tem resposta. Aí às vezes vem o Joãozinho, bíblico também, mas atrapalhado nas palavras. Não tem a habilidade que você tem com o microfone. Mas o Joãozinho fala. Alguém chega no final e fala: amém, entendi. O grupo, a liderança lá do Joãozinho, né, o grupo de célula dele, talvez ele é o cara menos habilidoso, mas está fluindo, formando líderes, formando discípulos. Por quê? Porque tem verdade no Joãozinho. Joãozinho fala pouco, fala às vezes até um pouco atrapalhado, mas Joãozinho tem autoridade, o mundo espiritual respalda ele, o céu responde ele. Então pense sobre isso. Vamos lá. Próximo. Secreto. Aleluia. Percebe que todos esses pontos estão conectados com o primeiro. Você não vai ter fogo no coração, fogo nos olhos, paixão, capacidade de influenciar, ser alguém verdadeiro, não de plástico, se você não praticar essas coisas. E agora secreto. Quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, o texto não diz: e Jesus os chamou para pregar. Não. O texto diz: Jesus os chamou os 12 para estar com ele. Ah, eu amo esse texto. E depois para pregar. Primeiro chamou para estar com ele, para depois pregar. Primeiro o secreto, primeiro o sacerdócio diante do Senhor. Por que nós temos líderes que se cansam? Há alguns outros motivos, mas certamente em todos os líderes que se cansam, em algum momento eles abandonaram o secreto. Começaram a dar mais do que tinham. Talvez o motivo foi problema de desajustes na família, desajustes no trabalho, e aí acabou negociando o relacionamento com o Senhor. Talvez o começo não tenha sido abandonar o secreto, mas alguma coisa fez com que ele abandonasse o secreto, a ofensa, problemas com a liderança. Mas se você tiver uma vida de secreto com o Senhor, meu irmão, você se machuca hoje, e amanhã você está ali no secreto e as misericórdias do Senhor te renovando. Ele te cura. Ele se responsabiliza pelo chamado. Eu gosto muito quando o Senhor chama Pedro para andar sobre as águas, mas ele chama por um motivo. Pedro sabiamente, Pedro diz: se tu és o Cristo, manda eu ir ter contigo. Aí o Senhor Jesus diz: vem. Quando Pedro começa a afundar, por que Jesus estava lá segurando na mão de Pedro? Foi lá resgatar Pedro? Porque foi Jesus que disse: vem. O Senhor se responsabiliza pelo chamado, meu irmão. Se Ele te chamou e você estiver andando com Ele, Ele vai te curar. A verdade é que o ministério não é uma promessa de fardo algum. Existe um fardo. O Senhor não disse: olha, venham para mim que eu não tenho fardo nenhum para vocês. Ele disse: venham que o meu fardo não é que não tem fardo nenhum. Liderar o ministério tem um peso. Mas por que o fardo é leve? O fardo é leve porque, diferente dos doutores da lei, que ensinavam coisas e não estavam lá para carregar o fardo junto, né? Eram hipócritas, falavam daquilo que eles não viviam. O Senhor Jesus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. O fardo de Jesus é leve, porque você tem que entender, fardo é canga, né? Aqui já foi, pelo que o pastor estava me falando, aqui já foi uma grande fazenda. Então, deve ter lugares aqui que tem a canga, que é aquele objeto que coloca em cima dos 2 bois, o jugo
canga, né? Esse é o fardo que Jesus está falando. Meu fardo é leve, o meu jugo, a minha canga é leve. Por que a canga de Jesus é leve? Não é porque tem pouco peso na carroça, não. É porque Ele é o boi forte que carrega junto com a gente. É leve porque Ele está conosco. Agora ouse sair, que você vai ver a tonelada que pesa isso aí que você está fazendo. A gente está andando com o Senhor e é possível. Leve, às vezes desgastante, Ele nos cura, mas possível, divertido muitas vezes, um ambiente de alegria caminhar com o Senhor, e às vezes a mesma coisa que você está fazendo com prazer, com alegria, ali cheio de paixão e sentindo graça, capacidade para fazer, um mês que você se desconecta da comunhão com Deus, aquilo começa a pesar uma tonelada. Não é o trabalho que aumentou. E tem gente que talvez está precisando ouvir isso. Não foi o trabalho que aumentou. Não foi você que envelheceu. Talvez foi você que distanciou do boi forte. Porque enquanto nós estamos com o Senhor, a parte mais pesada do jugo está sobre Ele. Porque Ele é o boi forte, o boi maior. O que acontece quando você tem aqui, vamos lá, 2 bois aqui, ó. Tem 2 bois aqui e aqui tem a canga. Se um boi for pequeno e um boi for grande, o que vai acontecer? O boi grande, ele vai carregar a maior parte do peso, porque a canga pega mais sobre ele. Então ele vai carregar o peso mais forte. Então o Senhor Jesus é esse, que pega junto o ministério com a gente, e aí a gente está ficando tranquilo de carregar, possível, porque nós estamos com Ele. Agora ousa pegar e sair da comunhão com Ele. É impossível. Aí é adoecedor. Adoecedor. Por que alguns líderes caem, pastores inclusive, param de se relacionar com o Senhor e começam a se deitar com a igreja? Param de ter comunhão com o Senhor e começam a ter relacionamento só com a igreja. É só sobre fazer, é só sobre metas, é só sobre trabalho. E não tem mais comunhão com o Senhor. É impossível, meu irmão, é impossível tocar, se relacionar, cuidar da igreja de Jesus sem Jesus. Miles Monroe, ele dizia algo que eu gosto muito. Ele dizia assim, a igreja, ela já tem um noivo, que é Jesus. Nós somos os amigos do noivo. Nós estamos preparando a noiva para o noivo. Nós não podemos nos relacionar com aquilo que fazemos. Nós precisamos nos relacionar primeiramente com o Senhor. E aí nós vamos derramar na vida das pessoas. Tem um texto um princípio que a gente usa muito lá para ministro de louvor na nossa igreja. O Senhor diz em Salmos que os meus ministros são como labaredas de fogo. E eu falo muito com os ministros. Não queira levar a igreja a um lugar que você não veio de lá. Os meus ministros queimam. Queimam por quê? Porque estavam na minha presença. Porque vieram do secreto. Tem ministro de louvor que está assim, vamos. E as pessoas estão perguntando, para onde? Para onde? E nem ele sabe para onde. Porque ele nunca esteve nesse lugar, ou tem muito tempo que não está. Agora, quando você está em chamas, quando você vem de uma vida de relacionamento com Deus, de secreto com Deus, quando a adoração na plataforma é extensão daquilo que você já faz no seu secreto, por vezes você nem precisa falar, vamos. Alguém pergunta, de onde você veio? De onde você veio? Porque eu quero isso. Você está queimando. Você está cheio da presença. Eu quero isso. De onde você veio? E o seu papel é só dizer, olha, isso não é só para mim. Isso é para você também. Está disponível para você também. O seu papel é estar queimando e ser uma mensagem. Se o fogo pode queimar em mim, ele pode queimar em qualquer um. Se eu posso ser um sacerdote, se eu posso estar vivendo o que eu estou vivendo, qualquer um pode viver. Mas você precisa ser alguém que veio desse lugar. De novo, John Wesley, né? John Wesley, por que as pessoas, qual o segredo para multidões virem assistir você pregar? Eu começo a queimar e elas vêm me ver pegar fogo. Se a Bíblia não servir, agora John Wesley, você vai acreditar no que eu falei, né? Então assim, John Wesley está sendo bíblico. Estou em chamas. E quem está em trevas procura luz, gente.
Quem está em trevas procura luz. A Bíblia diz que o homem tem em seu coração um anseio pela eternidade, pela vida espiritual em Deus. A eternidade é o próprio Cristo. Então as pessoas têm fome de conhecer a Deus. Agora você precisa ser alguém que está em chamas, que veio desse lugar. Falta comunhão com Deus, falta lágrimas nos olhos. Será que a gente ama a gente mesmo? Se não ama, passa tempo com Jesus, você vai começar a amar. Não há problema nenhum você dizer para ele: Senhor, por isso que existe o secreto. Senhor, a ovelha me mordeu. Estou ferido. Ele sabe o que é isso. Ele certamente tem algo para te dizer. Mas talvez você diz para todo mundo do quanto que está doendo o líder que te deixou. E muitas vezes o líder só trocou de pequeno grupo, irmão. Ele não é o Judas, não. Ele só trocou de célula. Só isso. Mas para você é o fim do mundo. E talvez alguém te traiu de fato, te decepcionou, você entregou muito. E a pessoa hoje fala mal de você, inventa mentiras. Isso tem te ferido. A estratégia do diabo para parar um semeador não é ficar dizendo para ele: para de semear, para de semear, para de semear. Porque alguém que é semeador no coração, esse discurso não funciona. Ele não vai parar de semear, é quem ele é. Então a atitude do diabo para parar um semeador é começar a colocar terra dura frequentemente diante dele. Porque o prazer dele é ver a semente germinar. Aí o diabo traz uma terra dura, endurece o coração de alguém, e aí ele se frustra. Mas a Bíblia diz: nunca vos cansei de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher. E olha, ainda que não colha nessa vida, a maior colheita é um dia olhar nos olhos do nosso Senhor e Ele dizer: servo bom e fiel. Esse é o nosso maior objetivo, é o nosso maior prazer. Talvez você está frustrado porque ninguém percebe a minha liderança. Está faltando secreto, irmão. Esse tipo de ofensa, de ressentimento, por uma falta de tapinha nas costas, por uma falta de reconhecimento, é fruto de quem não tem tido secreto. Porque se você tivesse tendo secreto com o Senhor, você estava ouvindo dele: servo bom e fiel. Isso denuncia falta de comunhão, porque isso é atitude de escravo. Quando você começa a ser o que você faz, isso é atitude de escravo. E você não é escravo, você é filho. Você não faz para ser, irmão, você faz porque você é. Qual que é a voz do Espírito no nosso coração? A Bíblia diz que o Espírito de Deus diz no nosso coração: Abba, Pai. Você tem Pai, você tem Pai. Então a sua satisfação é agradar ao Pai, é estar em relacionamento com o Pai. Ministério não é um fim em si mesmo. Nós estamos no ministério para agradar ao Pai. O nosso prazer, pelo menos para mim, eu acredito que para a maioria aqui, para todos, eu acho que já foi isso, até aquele que está ferido, era estar com Deus. A delícia do ministério é estar andando com o Senhor. É o que Ele está fazendo, você está envolvido com Ele. Por exemplo, se eu estou lavando o carro e meu filho pede para lavar o carro, no fundo, o desejo dele não é lavar o carro, é estar comigo, é estar junto. E a verdade é que quando eu aceito, aí voltando lá no começo da nossa mensagem, quando eu aceito meu filho lavar o carro, não é porque ele é bom, é porque eu quero estar com ele. Inclusive, de repente, eu viro para ele: pega aquele balde ali, filho. Aí eu sei que o balde é pesado, eu vou junto. Vou junto lá pegar o balde. E aí eu viro, espero ele pegar o balde. Quando ele pega o balde, eu levanto junto. O que o menino faz? Nossa, estou forte, pai. Mal sabe ele que ele só está carregando o balde porque eu estou carregando com ele. Viu como é que o fardo fica leve? Quando a gente está andando com o Senhor? Mas de vez em quando ele solta o balde para a gente lembrar, né? Porque a gente começa a se soberbecer. Olha como eu posso, olha como eu consigo, fiquei bom. Aí ele solta o balde: não, Jesus, pega aqui de novo, é tudo sobre você, lembrei. Então o ministério é isso, o ministério é andar com Deus. Quando foi que a gente esqueceu disso? É estar com o Senhor. Então eu estou com o Senhor no secreto e eu saio com Ele de lá. O que você vai fazer agora? Você vai curar, Jesus? Você vai amar pessoas? Eu estou ali com o Senhor. Se a gente perder essa comunhão com Deus, o ministério fica impossível, o balde fica impossível de ser carregado, irmão. Eu te asseguro, as suas feridas,
o seu ressentimento, a sua frieza, a culpa não é o que te fizeram. É você não ter levado isso para o Senhor. Porque eu tenho certeza que na sua história, quando você se converteu, você lidou com coisas piores e não largou o Senhor. Não largou o chamado. Por que você não largou? Porque você estava em chamas. Estava em comunhão com o Senhor. Doeu? Doeu, mas não te paralisou. Paralisa quando a gente perde comunhão com Deus. Aí tudo nos ressente, nos paralisa. Quando a gente está andando com o Senhor, o ressentimento bate na porta. Mas o bom pastor vira para nós e fala: olha, não é por aí. Você chora diante de Deus. O problema é que às vezes você esqueceu o que é desabafar diante do bom pastor e você aprendeu a falar para todo mundo o que te fizeram. Mas até hoje você não foi para o secreto falar com Deus e deixar Ele te falar o que Ele tem para falar para você. Vamos continuar? E por fim, família. Olha, o apóstolo Paulo, ele, quando vai narrar as características de um líder, de um ministro, ele vai falar: aquele que governa bem a sua própria casa. Eu costumo dizer que a família, ela é o seminário de Deus. O seminário da metodista é o seminário metodista. Tem o seu lugar, importantíssimo. Façam seminários. Mas olha, se você for aprovado no seminário da metodista, da batista, no que eu fiz, no pós, e não for aprovado na família, você foi reprovado no seminário de Deus. É na família que o Senhor forja seus líderes. Tem uma frase que diz que mar tranquilo não faz bom marinheiro. E deixa eu te falar um negócio. Não tem embarcação que lida com mais tempestades tortuosas, que é mais atacada que a embarcação da família. Por isso, alguém que lidera bem a sua casa está apto para liderar a igreja de Deus, e eu ouso dizer para liderar qualquer coisa, para ser um bom empreendedor, um bom empresário, um bom gestor de uma equipe. Porque se você consegue velejar com o barco da família, se você consegue velejar contra as tempestades que alcançam a família, você ficou um bom marinheiro. Porque, como eu disse, mar tranquilo não faz bom marinheiro. Aí o Senhor nos chama para liderar uma família. E não tem nada que o diabo odeie mais do que uma família. Então é onde o diabo mais vai atacar, onde o sistema desse mundo mais vai atacar. E por que a família é essencial? Porque você não vai ter autoridade se você não for aprovado no seminário de Deus, que é a família. E você também não vai ter para dar o que o mundo está pedindo agora. Lembra que eu falei das dores? Agora eu vou falar da dor do mundo hoje. A dor do mundo hoje é a orfandade. Essa dor, isso você encontra em qualquer cidade, em qualquer lugar. Famílias quebradas. Famílias quebradas. É isso que as pessoas estão procurando. Então, você não vai conseguir levar esse seu discípulo ao lugar que Deus tem para ele. Talvez você leve até algum lugar e aí Deus vai lá e vai pegar e outra pessoa vai seguir. Assim eu espero para que esse discípulo não se perca. Mas a vontade de Deus que você leve ele à plena estatura, você não vai levar se você não tiver uma família saudável. Não estiver lutando pela sua casa, lutando pela sua família. Porque você não vai conseguir dar aquilo que você não tem. E se esse cara não aprender a ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, ele também não serve para liderar. Aí é o colapso que a gente vê na igreja. Um monte de gente capaz com um monte de coisa, com a família toda arrebentada. Muito habilidoso, prega bem, fala bem, mas a família está destruída. Na mesma proporção que traz uma multidão, qual que é o final dessa história? Cai e uma multidão e meia vai embora. Então, não tem atalhos. Como é que você vai abrir a sua casa? A sua casa. Se quando você abre a sua casa não existe um lar ali de verdade. Se a sua família não é uma família saudável. Então, lute pela sua casa. Você líder que está aqui hoje, não é para desistir do que você está fazendo.
é desistir da sua família. É pegar e sentar com os pastores e falar assim: pastor, eu quero que o senhor ajude a organizar a minha casa. Minha casa está desse jeito, eu e minha esposa não estão nem se falando. Meu relacionamento com os meus filhos estão quebrados. Pastor, eu não sei liderar. Como que você vai ser um líder para formar outros homens, não sendo um homem para sua esposa e para os seus filhos? Então volte 2 casas no tabuleiro e comece a trabalhar isso. Porque a igreja ela é muito boa em dizer o que está errado. Por exemplo, a gente está vendo constantemente a igreja se opondo na questão da... E eu me oponho ferrenhamente com relação a isso. Eu só acho que o nosso discurso tem que estar alinhado com a nossa prática. A igreja quer falar dos homossexuais, se pode adotar, se não pode, qual que é o certo, qual que é o errado. Mas aí eu me pergunto, como é que estão as famílias das igrejas? A gente quer falar sobre família, como é o modelo de família, mas isso existe no nosso meio? Se existe, amém. Se não existe, vamos ter autoridade para falar. Vamos ter autoridade para falar. Hoje a gente está cheio de crente dentro da igreja que prega contra, não tenha filhos. Como assim? Como assim? Como é que a gente quer ter autoridade para poder falar do mal do mundo? Então a gente precisa restaurar. Esse ano na nossa igreja a gente vai trabalhar muito sobre família. Os últimos anos a gente trabalhou muito sobre o ministério masculino, sacerdócio masculino. E a gente está começando a ver resultado. Então hoje a liderança que eu tenho lá na minha igreja, ela não é uma liderança perfeita, mas é uma liderança saudável. Mas porque para nós é inegociável que esses líderes estejam cuidando bem de suas casas. Que a família seja saudável. Senão não faz sentido. Vamos lá abrir para a pergunta? Vou dar 2 minutos aí para você pensar. Uma pergunta. E a gente vai bater um papo. Pode perguntar sobre o que você quiser sobre liderança. Às vezes algo que eu falei, que você queria que eu falasse mais. Ou algo que eu não falei sobre liderança, uma dúvida que você tem. 2 minutos aí para você pensar, hein? Alguma dificuldade que você está tendo no seu pequeno grupo? Vamos lá? Alguém já tem uma pergunta? Levanta a mão aí, faz isso. Só preciso do primeiro, irmão. Aleluia, precisava de você. Pode perguntar. Repete de novo que eu gostei do começo aí. Tá. Deu para ouvir, gente? Não? Então vamos deixar ele falar aqui melhor. Fazer de novo a pergunta. Nessa sociedade do cansaço em que muitos pastores, líderes têm apresentado quadros de burnout, como eu sei e entendo que eu estou dividindo o fardo com Jesus e não carregando sozinho? Beleza. Olha só, tem um triângulo que eu vejo na movimentação de Jesus, que eu acho que ele é um triângulo da vida ministerial, da vida espiritual saudável, né? Vida ministerial, vida espiritual saudável. Jesus ele transita em 3 lugares. Você vai ver Jesus pregando para multidões. O que é multidão? O ímpio. Jesus estando com os perdidos. Depois você vai ver Jesus se retirando para o lugar secreto, relacionamento com Deus, comunhão com o Pai. E aí depois Jesus está na mesa com os seus discípulos, igreja. Qualquer tempo excessivo em um desses lugares vai trazer desequilíbrio. O que Jesus dizia? Tudo que eu faço porque eu vi o Pai fazer. Ele viu aonde? Quando ele estava orando. Tem um determinado momento que a multidão quer levantar Jesus rei. A Bíblia diz que Jesus sai do meio da multidão e procura um lugar secreto para orar. Para o quê? Guardar o coração. Preservar o propósito, que não era aquele que a multidão queria.
Por que muitos líderes entram em lugares que Deus não chamou para entrar? Porque passa tempo demais fazendo e não estando em comunhão com o Senhor. Então, a vida de devocional. Vida de devocional. Tempo com Deus todos os dias. Todos os dias. Respeitando o sábado. E o sábado não é o dia. Tem gente que o dia de descanso dele é o sábado, tem gente que é o domingo. Mas a prova da nossa incredulidade é que a gente olha para o nosso ministério e fala: se eu parar, para. Minha empresa, se eu parar, num dia, a minha empresa é o ministério, é eu e Jesus é meu sócio. Tá, Jesus é seu sócio, então para um dia só por semana. Nossa, se eu desligar meu telefone, peraí, o sócio Jesus não dá conta não, que você para? É você que sustenta essa empresa então? Então não tem sócio nenhum, tem sócio só no discurso. O sábado, o princípio do sábado, assim, é um dos níveis mais altos de expressão de fé. Que é parar. É entender que quando eu durmo, Deus trabalha. Que quando eu paro, Deus continua. Então, o teu sábado, o dia seu do Senhor, que você celebra, inclusive, com a sua família. Quantos líderes, e assim, a gente mais velho de igreja, eu não questiono, porque se eu questionasse, estaria questionando a Bíblia a respeito dos grupos pequenos, células, chamem como quiser chamar, dos pequenos grupos da igreja nos lares. É extremamente bíblico. A igreja do Senhor nasce assim. Contei para vocês que a minha igreja nasceu nesse lugar. Mas quem aqui tem um pouco mais de tempo de igreja sabe o que nós vivemos na anomalia do movimento celular alguns anos atrás. Por quê? Porque ficou uma obsessão, pastor, por resultado. Líderes que perderam as suas famílias. Porque não era sobre estarmos sendo aqui família, congregando, saudável, e porque estamos aqui e somos saudáveis no Senhor, nós damos fruto. Não, era sobre dar fruto. Meta. Marketing multinível. A meta do ano é tanto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E aí eu vi dezenas, nem um nem dois, não vou falar centena para não exagerar, mas talvez tenha visto, de líderes que se perderam, porque passaram tempo demais com a multidão ou com a igreja, mas não passaram tempo com o secreto. Então procure esse triângulo, se veja andando nesse lugar, tempo com a igreja, tempo com o Senhor, tempo com os perdidos, tempo com o perdido, e qualquer tempo demais em um desses lugares vai produzir anomalia. Tempo demais com os perdidos, né? É o desigrejado. Tempo demais com o Senhor, sem vida de igreja, se torna um arrogante. As revelações que eu ouvi, sabe tudo. Então cada um desses vai ter uma anomalia. Então faça como Jesus, caminhe nesse lugar. Então assim, respeite o princípio do sábado, tire tempo para você com o Senhor. E todos os dias, né? Tendo tempo com o Senhor de devocional, comece o dia lendo a sua Bíblia, gastando tempo de oração. Orar e coçar é só começar, irmão. Começa orando e lendo, lê 2 capítulos da Bíblia todos os dias e 20 minutos de oração, que eu duvido que daqui a 6 meses você não está gastando o dobro disso. Quanto que isso vai gerar prazer em você? Sim. 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 Por isso que o Senhor vai dizer para você entregar o fardo pesado para Ele. Muitas vezes o fardo pesado é o que você ouviu no gabinete, é o que você ouviu numa conversa. Você tem que pegar e entregar para o Senhor. É isso mesmo, está correto. Melhor do que o homem que conquista uma cidade é o homem que governa bem a sua alma. Então aprender a se autodiscipular, na verdade é ser discipulado pelo Senhor. Vamos lá. Mais dúvidas? Ele já abriu o caminho, gente. Vamos lá, isso aí. Bem, pastor. Como é que no dia a dia eu consigo ter tempo de qualidade com os meus discípulos, liderados, equipe, tendo que lidar ao mesmo tempo também com casamento, trabalho, empresa? E pode ser uma dica prática, um princípio, alguma coisa assim. Vamos lá. Vocês têm algum modelo, pastor, com relação a quantas vezes tem que encontrar com o discípulo durante a semana? Tá, só para mim não ferir o padrão de vocês, então vou perguntar primeiro.
Eu particularmente também não acredito. Não tenho nada contra, mas não funciona para nós lá. É orgânico. Eu acredito que há Paulos e Pedros. Paulo, o texto vai dizer que tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor. É um cara de uma absorção mais rápida, que não torna ele melhor do que Pedro. Mas Pedro foi um cara mais trabalhoso, uma pedra mais bruta, deu um pouco mais de trabalho para o Senhor. Então há Paulos e Pedros. Então a gente tem que diagnosticar a necessidade da pessoa. Então o primeiro ponto é que eu não entrego o mesmo. Existe um nível básico, né? Eu encontro com todos, mas eu não tenho o mesmo nível de entrega para todos. E aquele que não tem, eu levo no entendimento de que ele não precisa. Estou emancipando ele. Então ele tem que ver isso como um sinal da maturidade e do crescimento dele. Então o primeiro ponto, que eu gasto mais tempo com uns e menos com os outros. Não tem esse negócio de não gastar tempo nenhum, né? A gente vai alternar, mas vai alternar isso aí. Outra coisa, cara, crie o seu padrão. Como funciona para você? Olha, uma coisa que eu acho muito legal, que eu faço desde quando eu comecei, é muito simples, mas você ter lista de oração. Se você começar a orar por todos os seus discípulos, o Senhor vai falar com você. Liga para fulano, manda uma mensagem para ciclano. Então, quadros de oração. Então, assim, quadro com 20 nomes lá. Você, todos os dias, você vai orar pelos seus 20 discípulos. E você vai ver que quando você está orando, de repente o Senhor fala, manda uma mensagem para esse. Pergunta aquele como está. Então, é o que funciona para mim também. Então, assim, como eu falei, eu não acredito na padronizar. Eu encontro com todos uma vez por semana. Não. Mas eu estou o tempo todo na vida dos meus discípulos. Então, hoje o WhatsApp funciona muito bem, porque você pode ter um relacionamento onde você vai postando, estou lendo isso. Leitura coletiva, nossa, muito bom. Pega um livro para ler junto, todo mundo baixa um livro na internet, ou todo mundo compra, e vocês leem junto. Então, leem junto, e no final do dia, ou uma vez por semana, vocês param para poder falar sobre aquele assunto, o capítulo que vocês estão lendo. Então, crie vínculos com eles. Pode ser, como eu falei, a leitura coletiva funciona muito bem. Eu acho que é isso. Ok? Mas comece com a oração, cara. Você vê como é que funciona isso. Eu sei que é muito simples, mas é muito poderoso. Você vai começar a orar e você vai sentir no seu coração. Vou mandar mensagem para esse cara aqui. Eu duvido que se você tiver os 20 lá e você ora todo dia, vai ter um que no final do mês você não mandou mensagem. Quando você passar por ele, nossa, tem um tempão que eu não pergunto como que ele está. Então, quando a gente se importa espiritualmente, o resto flui. Mais uma pergunta? Amém? Aqui, ali, tá bom? Vou aqui primeiro, aí depois eu já passo para aí. A paz, pastor. O senhor já falou no início como funciona lá a célula de vocês. O quê? Mesa de vocês. Como é que funciona a multiplicação? Qual é o limite, né? O nosso não chega a 20, é 14, mas como é que faz? Porque eu, Amanda, ainda tenho uma dificuldade, às vezes, para a questão da multiplicação. Como é que funciona a multiplicação de vocês? Vocês falaram que é muito importante o líder, né? A questão da família. Como é que funciona ali essa mesa de vocês? Então, como vocês, a gente tem o líder em treinamento, né? Que está sendo gerado para ou ficar com essa mesa ou ir com essa mesa para outro endereço. O número máximo para nós, é máximo, mas assim, já teve situação de passar. A gente está procurando um lugar e não acha, e está com 23, 24, 25. Mas chegando a próximo de 20 pessoas, a gente já começa a procurar uma outra casa. Eu não sei como é aqui para vocês, mas lá o anfitrião ele não precisa ser necessariamente líder. A gente tem o líder, o co-líder e o anfitrião. São 3 posições diferentes. Podendo o anfitrião também ser líder, mas não é uma regra. Então, chegou ali 14, 20 pessoas, a gente vai pegar e vai decidir se o líder vai ou se o líder fica e envia o Timóteo ou o líder em treinamento. É sempre, não vou dizer sempre, mas para alguns é um momento de dor, porque ficou aquela comunhão ali, né? Aquele relacionamento bacana, mas nós precisamos pensar primeiramente no reino de Deus, no avanço, na transformação de outras pessoas, sabendo que aquele pequeno grupo, ele está com os dias contáveis, os dias estão contáveis para que ele deixe de ser um grupo saudável. Passando de 20 pessoas numa casa, vai ficando cada vez mais desagradável e mais, vai ficando difícil ter
aquele entendimento que eu falei de qual é a necessidade das pessoas. Aí é o que ele falou, às vezes, aí está com um grupo de 30 pessoas, aí não tem como é que vai dar conta de trabalho, da família? Então, é entender que se está bonitinho, está gostoso, está lindo com 15, com 20 pessoas, isso tem prazo de validade. Daqui a pouco, os problemas da falta da multiplicação irá chegar, e que você não espere chegar. Celebre, é um momento de alegria a multiplicação de um pequeno grupo. E a gente faz isso. Ou vai o líder, ou vai o líder em treinamento ou para uma casa de alguém ali que se dispõe para ir junto, né? Ou a igreja proporciona algum anfitrião que compartilhou com a gente que está com a casa liberada e que gostaria de receber uma mesa lá, a gente envia. Acredito que é bem parecido com o de vocês mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Lembrou de alguma coisa, Rafael? Uma outra coisa, para nós, o que é uma mesa saudável? Não é uma mesa numericamente grande, né? A mesa grande, ela pode ser saudável como ela pode não ser. Então, é os frutos, é o quê? As pessoas estão sendo formadas discípulos de Jesus ali. Eu tenho mesa lá que durante, sei lá, um ano, tinha 3 pessoas ao ponto do líder chegar para mim e falar assim, o líder chegar, pastor, acho que é melhor pegar minhas 3 pessoas e enviar para outra mesa, pastor. Poxa, só tem 3 pessoas. Já teve medo de ficar com mais um só. Está só eu e fulano. Cidade de fora é uma cidade universitária. E às vezes acontece a mesa era muito universitária, meio que terminar um curso e muita gente ir embora. Aí fica só um dos exemplos do que acontece. Aí ficou só um. Ah, pastor, é melhor então pegar eu e fulano, vamos para outra mesa. Não, você está entendendo errado. Você está caminhando com a gente aqui esse tempo todo e não entendeu. Quem disse que a sua mesa era saudável quando ela tinha 15, só porque tinha 15? Essa pessoa está sendo formada um discípulo de Jesus? Tá. Está crescendo? Tá. Você está discipulando? Eu estou. Então você vai ficar aqui com ela. Se a gente ficar aqui 1 ano, você e ela, não tem problema não. Só que não fica, gente. Vai crescendo, vai avançando. Mas a gente tem que quebrar essa ideia de que uma célula que tem 3 pessoas é uma célula doente, nem sempre. Às vezes uma célula com 15 pessoas já virou uma roda de escarnecedor. Não se discute Bíblia ali, é fofoca da igreja, é comentário do que está acontecendo na igreja, está deixando de acontecer. Enquanto a outra lá que tem 3 pessoas estão toda semana orando junto, lendo a palavra, dividindo fardos de oração. Então, para o Senhor, essa é saudável e a outra é doente. Daqui a pouquinho todo mundo vai saber que aquela ali é doente, porque os frutos vão vir. Então, um cuidado que tem que se ter é que mesmo vocês aqui hoje não tendo esse caráter, esse peso da multiplicação, essas metas, essas métricas de multiplicação, mesmo tirando isso, fica lá na nossa vaidade. Essa coisa de, minha mesa não está, minha célula não é boa, porque a de fulano tem 10, e às vezes a de fulano tem 10 é uma bênção, e a sua tem 3 pessoas, e é uma bênção também. Pode ser que ali tem um Paulo, pode ser ali que na sua mesa pode ter o próximo líder que vai multiplicar dezenas de células depois. Então, fique em paz aí com essa questão numérica do seu pequeno grupo. Desculpa, lá no fundo lá. Olá, eu queria saber que você disse que uma pessoa que geralmente lidera bem a sua família, ela consegue liderar, assim, geralmente qualquer coisa. E como a gente, como filhos, que não somos pais, não somos, às vezes, líderes de uma célula, podemos ser um exemplo de liderança na nossa casa, sendo que, às vezes, nossos pais não são cristãos, ou até mesmo são da igreja, mas não têm envolvimento com a liderança. Que pergunta boa, hein, gente? Que pergunta abençoada, aleluia. Olha, eu sou um exemplo disso. Eu fui o primeiro a me converter da minha casa. Depois veio meu irmão, depois veio meus pais. E os meus pais hoje são diáconos na igreja que eu sou pastor. Então, a promessa, eu e a minha casa, servimos ao Senhor, se cumpriu, ou serviremos ao Senhor, que talvez seja a sua realidade, vai se cumprir na sua vida. Agora, eu me lembro bem que eu precisei, de fato, começar a dar frutos de honra dentro da minha casa. No começo, eu estava muito eufórico, né, com tudo que eu estava aprendendo do Evangelho, e eu chegava em casa querendo pregar. Mãe, está errado isso, mãe faz aquilo, que eu não sei o que lá. O dia inteiro na igreja.
e minha mãe só queria ver se eu tinha fé mesmo para lavar um banheiro. Ela só queria saber se eu tinha fé mesmo de lavar a louça. É a prática do serviço. Se tem uma coisa que quebranta o coração de um pai, principalmente um pai não crente, é essa mudança no caráter do filho do serviço. Por quê? Porque isso é honra. Quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de falar eu te amo para minha mãe. Você vê o nível de relacionamento para o meu pai. A gente não tinha esse hábito de amor dentro de casa. Eu nunca tinha ouvido, apesar do meu pai e minha mãe serem bons pais, mas eu nunca tinha ouvido a palavra eu te amo. Converti com 17 anos. A primeira vez quem disse isso dentro da minha casa fui eu, para minha mãe, e ela quase botou a mão na minha cabeça para perguntar se eu estava para morrer. E como foi difícil para mim fazer isso. Aí eu comecei primeiro a dizer eu te amo de outras maneiras, servindo. E eu lembro que eu comecei a colocar meta. Eu vou falar que eu amo minha mãe, eu vou falar que eu amo minha mãe. E eu acho que isso não teria poder nenhum se eu não tivesse primeiro começado a servir dentro de casa. Eu já fui pastor de jovens durante alguns anos e às vezes a gente ouvia a mãe falando que o menino era uma bênção dentro da igreja. Aí a mãe falava assim com a gente: pastor, eu queria que ele morasse aqui. Ele morasse aqui, porque esse cara que vocês falam aqui só existe aqui. Aqui na igreja ele é uma bênção, mas chega em casa, ele está endemoniado lá dentro de casa. Aqui ele está cheio de Espírito Santo, mas quando chega em casa, é o Satanás dentro de casa. Às vezes, malcriação, xingando, insubmissão, indisposição para o serviço. Então, o caráter de um discípulo de Jesus que a gente colocou básico aqui, capacidade de servir. Comece fazendo na sua casa, honrando seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Comece honrando. Comece aquele amor e aquela devoção que você tem para servir a igreja aqui, o templo, que eu sei que os jovens gostam muito de servir na igreja. Se prontifique a fazer isso em casa, que eu tenho certeza que isso vai trazer resultado. E se vocês, adolescentes e jovens, se tornarem bons filhos, vocês serão certamente boas esposas e bons maridos também. Outra pergunta? Sobre liderança? Podemos orar e encerrar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, fazer alguma colocação? Amém. Se coloca de pé no seu lugar, então. Aleluia. Pai, eu quero colocar diante do Senhor aqui cada um desses líderes, seja de ministério ou líderes de célula, Senhor. Eles disseram sim para o Senhor em algum momento. O Senhor os chamou através da vida de um outro líder, de um pastor. O Senhor confiou a eles esse importante negócio: cuidar de pessoas, formar pessoas para a sua glória e para o seu louvor. E eu sei que o Senhor os chamou porque o Senhor viu em si mesmo a capacidade de formar neles tudo aquilo que eles precisam. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Senhor possa, a partir de hoje, agora, começar a trazer cura para as debilidades da liderança de cada um aqui. Talvez curas na alma. Eu sinto no meu espírito líderes ressentidos. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura. Traz cura agora, arranca toda a raiz de amargura, todo ressentimento. Tem líderes aqui que já amaram pessoas, já tiveram essa paixão por cuidar de gente, mas hoje está fazendo porque precisa continuar fazendo. Mas o coração já não está mais como já esteve um dia. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, cura. Senhor, traz cura para esse coração. Eu oro para que o Senhor mostre para eles que depois dessa terra dura, existem terras férteis que precisam das sementes que o Senhor colocou na mão deles. Talvez algum líder aqui que se compara com outros líderes, eu não tenho a capacidade, eu não tenho as ferramentas que o outro tem. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de competitividade, todo complexo de inferioridade. Que eles comecem a pensar como o Senhor pensa deles, em nome de Jesus. O Senhor que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Pai, líderes aqui que se perderam do lugar da comunhão, do relacionamento com o Senhor, eu oro para que o primeiro fogo que se acenda no coração deles é paixão pela sua presença, vontade de estar com o Senhor de novo,
vontade, Senhor, de estar com o Senhor. Aí eles vão conseguir sentir a dor que está no seu coração, aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor quer que eles façam. Assim como o Senhor dizia, tudo aquilo que eu faço é porque eu vi o Pai fazer. Senhor, que eles possam começar a estar contigo para ver o seu coração e ver que eles têm tudo que eles precisam no Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor converta o coração desses líderes aos seus líderes. Se há questões a serem resolvidas que estão distanciando o coração deles, dos seus líderes, em nome de Jesus, traz luz e converte esses corações uns aos outros, Senhor. Eu oro por essa legalidade, fruto de práticas desses princípios que nós colocamos aqui, Senhor, que vai dar a eles autoridade, em nome de Jesus, Senhor. Coloca alguém, talvez um líder que está caminhando aqui, assumiu uma responsabilidade, mas só está fazendo distante daquele que comissionou. Em nome de Jesus, que esse líder possa sentir desejo de sentar, abrir o coração, confessar as debilidades, confessar as dores. Em nome de Jesus, forma aqui uma liderança conectada, uma liderança forte no poder do Espírito, Senhor. Corações convertidos um ao outro. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, visita eles com a sua presença. Eles estão aqui desde sexta-feira, desde ontem, vão estar aqui até amanhã. Que o Senhor possa vir, sentar com eles e discipulá-los, Senhor, curá-los. Só o Senhor conhece as debilidades que a caminhada trouxeram, Senhor. Quantos aqui entregaram muito e acabaram se cansando, se ferindo, mas o Senhor tem um bálsamo de cura para eles. Essa conferência não está na agenda da igreja anualmente à toa, está aqui porque o Senhor construiu um jardim de encontro para os famintos, para que eles sejam realinhados com o Senhor, restaurados, para que possam andar as próximas milhas, para que possam andar a próxima temporada, em o nome de Jesus, Senhor. Desperta o dom de Deus que há em cada um deles, Senhor. Desperta, Senhor, que eles saiam domingo dessa conferência apaixonados, primeiramente pelo Senhor, depois por aquilo que o Senhor chamou para fazer. Em nome de Jesus, toda apatia, nós quebramos agora todo jugo de apatia. Enche-os do Espírito Santo, Senhor, enche-os da sua presença. Sem ti nada podemos fazer, nós precisamos do teu Espírito. É o teu Espírito que faz o nosso coração queimar, que nos dá propósito. Vamos, Espírito Santo, enche o nosso coração, enche-nos com a tua presença, Senhor. Libera um novo batismo, libera um novo derramar na vida de cada um desses líderes aqui, Senhor. Aqueles que estão cheios, que o Senhor encha mais ainda. Aqueles que já estiveram mais cheios, chegou o tempo de levá-los a um novo nível, Senhor. E eles vão transbordar, e transbordando, eles vão tocar a vida das pessoas que o Senhor tem dado a eles, Senhor. Eu oro para que eles sejam cheios do amor do Senhor, que Romanos 5,5 diz que está abundante no nosso coração, que esse amor venha para fora, tomando todo o seu ser, Pai. Dá a eles, Senhor, compaixão, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, de amar como o Senhor ama. Dá isso para nós, Senhor, em o nome de Jesus, porque se amarmos um pouco mais, não faltará a manifestação do teu poder, do sobrenatural nos acompanhando, Senhor. Nós queremos sobrenatural, sinais e maravilhas, mas como o Senhor, sinais e maravilhas andando em espírito de amor. Em nome de Jesus, batiza-nos no seu amor, mergulha-nos no seu amor. Que venhamos nos lembrar que nós éramos desviados, ignorantes, e o Senhor nos chamou. Não há ninguém difícil demais para o Senhor. Abre os olhos do coração para que eles possam ver as pessoas segundo o Espírito. Que eles possam, como alguém olhou para mim um dia e viu tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, que eles possam olhar para dentro das pessoas difíceis a qual o Senhor tem dado a eles e ver o que o Senhor vê. E reafirmar a identidade dessas pessoas. Soprar fôlego de vida no coração delas, Senhor. Soprar palavras de vida. Formar esse discípulo no poder da sua palavra, reafirmando a identidade, estabelecendo o caráter no Senhor, em o nome de Jesus. Eu os abençoo, te agradeço pela liderança dessa casa. Renova os pastores, renova os líderes, Senhor. Nós precisamos de um óleo que desce de cima para baixo. Derrama um óleo fresco de restauração, de refrigério, de alívio, Senhor.
Livra eles de todo o cansaço do trabalho dos últimos anos, Senhor. Renova-os para uma próxima temporada com o Senhor. Em nome de Jesus, enche-os também do Teu Espírito, que eles sejam cheios para que isso transborde sobre cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.